Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do professor Daniel do Turismo. E hoje eu vou dar continuidade a um assunto muito interessante, falando de uma experiência que eu tive ali no ano de 2022. A pandemia de Covid-19 coronavírus, ela deu uma melhorada. Então eu saio do Monreale e volto para a didática porque é uma experiência que eu gosto muito de viver. Eu sou muito realizado em ser professor. Tá? Isso sempre foi uma verdade muito real para mim, desde lá das minhas primeiras escolas, dos primeiros vídeos que você viu aqui na nossa série. E aí, eu tive a oportunidade, logo ali em dezembro para janeiro de 2021, de participar de um processo seletivo no qual, em fevereiro de 2022, eu inicio como professor de informática e desenvolvimento de sistemas, ou seja, eu era professor de cursos técnicos, tanto técnico em informática como técnico em desenvolvimento de sistemas. Aqui eu vou me atentar às escolas que atuei, ou seja, as escolas estaduais, algumas delas eram de período integral, que eu vou citar, vou explicar cada uma delas para vocês, como foi a experiência, e eu quis fazer um compilado dessa experiência, porque durante o ano de 2022 eu vivi picos de experiências, algumas positivas, outras nem tanto, mas eu quero focar aqui nessas oportunidades que tive e portas abertas aonde eu passei, porque eu acredito no seguinte, galera, a gente escreve história por onde a gente passa, não é verdade? Então eu quero que esse vídeo venha a somar, e se de alguma forma não somou na minha vida alguma experiência A ou B, é claro que eu não vou dar palco à toa para, né, para que não valeu a pena. Mas eu quero ressaltar os lugares para onde eu passei, porque graças a Deus assim e também graças ao esforço de pessoas humanas, eu tive experiência em lugares incríveis. Bom, como professor de informática, eu atuei em algumas escolas, mas eu quero destacar aqui com muita ênfase mesmo a escola que é uma escola de período integral, também na região de Guarulhos, tá? Em São Paulo, que é a escola Hilda Prates Galo. A minha experiência dentro dessa escola, mesmo sendo um professor terceirizado, trabalhando para uma empresa, não trabalhava para o Estado, eu trabalhava para uma empresa onde eu era funcionário dessa empresa e ia ali atender a demanda de aulas, a demanda muitas vezes de, por exemplo, eu trabalhava para essa empresa e ela me remunerava, digamos assim. Mas eu ia atuar nas escolas públicas, eu era um professor terceirizado que ia encaminhado dessa empresa para poder atuar nas escolas. E a primeira foi a Hilda Prates Galo. Essa escola foi muito legal, assim, e muito bacana. Eu tive apoio ali do corpo docente, dos professores. Eu vivi uma coisa nessa escola, galera, muito legal, porque eu tinha uma sala dos professores, onde todos os professores se ajudavam. Ajudavam muito, assim. Trocavam experiências, comentavam. Ah, a sala tal tem um feedback assim. Olha, vai por esse caminho. Trabalha com isso, trabalha com aquilo. Então, eu tive essa troca que foi uma coisa muito diferente do que eu já tinha vivido. Normalmente, em algumas experiências que eu já tinha tido anteriormente, e até posteriormente, tá? Alguns alunos e alguns professores, eles não tinham essa troca, eles eram muito fechados. E nessa escola eu tinha essa parceria, essa unidade, o trabalho muito uníssono, todo mundo falava a mesma língua. Então era muito bacana essa experiência, em especial com os professores e os alunos. Eu tive a oportunidade de trabalhar num segundo ano de ensino médio maravilhoso. Todos os meus alunos, eles eram muito aplicados. A sala, ela ficou assim, uma sala formada por pessoas que estavam ali para se formar e se tornarem técnicos em informática. Eu tenho a oportunidade hoje, através de plataformas como o LinkedIn e outras plataformas, de acompanhar alguns desses alunos. E eu fico muito feliz de ver o resultado deles também profissional e acadêmico. Eles estão na área, eles estão executando aquilo que eles estudaram. Então, isso para um professor é uma realização completa. Além dessa formação na Hilda Prates Galo, eu também passei por uma escola chamada Fábio Fanucchi, que é da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Até agora, então, toda a minha experiência foi em Guarulhos a nível de escola, foi na Diretoria Guarulhos Norte, que atende a região norte da cidade. Aqui eu tenho a minha primeira experiência com a Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, que atende a região sul da cidade. E aí eu passei ali pelo Fábio Fanucchi muito rápido, porque logo depois eu troquei de escola e fui para o José Alves de Cerqueira César. Trabalhei com a minha querida Laurita Nucci, que é uma, assim, foi minha professora no NA, que a gente depois, trabalhando junto, teve essa troca, né? Eu fui aluno dela e agora a gente eu era professor e ela trabalhava ali como vice-diretora
na Cerqueira César. Então foi uma amiga mesmo, sabe? Uma pessoa que somou bastante para mim nessa fase. Desenvolvi projeto integrador tanto nas duas escolas, tanto no Hilda como aqui no Cerqueira César. E assim, foi muito bacana desenvolver alunos e preparar alunos na questão de empreendedorismo, na questão da informática, que era o tema que eles estudavam. No Cerqueira César, em especial, eu já dava a aula ali, já ministrava a aula de desenvolvimento de sistemas, tá? Era o técnico em desenvolvimento de sistemas. E aí depois do Cerqueira César, eu fui transferido para uma escola muito especial na região de Osasco, né, aonde eu tive atuação também já em São Paulo. Então eu fiquei em Guarulhos e São Paulo, ao mesmo tempo em duas escolas. E ali na escola de Osasco eu tive a oportunidade de trabalhar também com pessoas maravilhosas. Foi uma experiência curta, porque eu só fui cobrir um professor que ficou afastado, né? E aí Daniel acabou indo lá cobrir essas aulas. E foi muito bacana. O nome da escola em Osasco é Fanny Monzoni. É uma escola muito legal também. Foi muito bacana trabalhar com alunos de diversos tipos, de personalidades, eram alunos diferentes. Eu senti um pouco do impacto da diferença do tipo de aluno de Guarulhos para o tipo de aluno de São Paulo. Então, foi muito bacana conhecer um novo comportamento, uma nova cultura, uma nova cidade. Foi muito bacana também conhecer essa personalidade desses novos alunos. E essa, fechando, foi minha experiência nas escolas. E aí você me pergunta, como professor, trabalhando para esta empresa, que eu não vou dar palco, galera, que foi terceirizada, foi positiva a experiência? Não, não foi positiva a experiência como funcionário, mas como professor e com contato com meus alunos e até com docentes que trabalhavam comigo, foi muito positiva. Agora, naquela experiência especificamente, a nível financeiro, a nível pedagógico, de informações, de materiais que eu tinha desta empresa terceirizada na qual me colocou para trabalhar no estado, não foi uma experiência positiva. Eu não indico, assim, professores a trabalharem numa empresa terceirizada, trabalhem diretamente com a escola, seja com o estado de São Paulo, trabalhe para o estado de São Paulo. Você vai ver nos próximos vídeos que eu vou para o estado e tenho uma experiência super positiva, super agradável, sem problemas, como eu já tinha nas outras escolas privadas da onde eu vim, então como docente. Então você vê que o Daniel do Turismo, ele não acredita na terceirização e até nessa questão do professor ser MEI, comigo não rolou. Talvez com você possa ter rolado uma experiência super bacana, mas para mim não foi positivo e eu não voltaria a fazer no momento. A gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Mas no momento a minha experiência ficou com os alunos ali. Foi legal esse contato, trocar essa informação. Eu sou um professor jovem, então os alunos de 16, 15, 17 anos, já quase ficando maior de idade, se inspiravam muito. Poxa, né, o Daniel é jovem, ele já fez tanta coisa, por que que eu não vou seguir esse caminho? E foi muito bacana essa troca com os alunos, aonde eu tive a oportunidade de também influenciá-los a ser um bom profissional, a trocar e preparar essa galera para o mercado de trabalho, né? Que eu fico muito feliz assim de ver o resultado do meu trabalho sendo executado com os alunos nas suas vidas pessoais. Que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar aqui se você de repente teve uma experiência semelhante à minha. Eu recebo muito feedback de pessoas que trabalharam comigo nessa época, que tiveram uma experiência muito similar à minha, ou até mesmo totalmente diferente. Às vezes teve uma experiência que não foi muito legal, que foi muito bacana. Comenta aqui, curta esse vídeo, mande para os seus amigos, o máximo de amigos que você puder, porque assim você vai estar, além de levar uma informação, contribuindo para a pessoa, para que ela conheça uma nova história, um novo capítulo dentro da minha história. Curta o vídeo, comente, compartilhe e até a próxima história, galera. Tchau, tchau.